Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. E mais um Sementinhas do Amanhã. Bom dia pra você. Domingão, tamo cá, todo mundo. Galera unida, reunida, para começar mais um Sementinhas do Amanhã. Nesse domingão gostoso. Como é que tá você? Tudo bem? Já tomou seu café da manhã? Então vamos lá, porque a partir de agora tem muita informação boa pra você. Vai acompanhar aí um programa repleto de muita alegria, muita informação, muito conhecimento, né? E claro também, né, Mari? Né? O pessoal, todo mundo aqui, ó, né, com muita disciplina, não é isso, Mari? Bom dia! Bom dia, Guga. Bom dia a todo mundo que está em casa. Que bom que estamos todos reunidos hoje. Bom dia, Caio. Bom dia, Miguel. Tudo bem? Vocês passaram bem a semana? Bom dia, Mari. Tudo bem? E você, Miguel, tudo bem? Bom dia, gente. Eu passei muito bem a semana. Que bom. Vocês lembram do que a gente falou semana passada? Da lei do amor? A gente começou a falar lei de justiça, amor e caridade, certo? Certo. Então, a gente falou sobre justiça e na semana passada a gente falou sobre caridade, né? Em que consiste a caridade na visão de Jesus, se ela era igual ao senso de caridade, né? Ao entendimento de caridade que a gente tem hoje. A gente falou também sobre a caridade, a esmola, a visão que os espíritos têm da esmola, se a esmola tem valor, tem mérito ou não. Lembram disso? Sim. Eu lembro. E a gente falou também que ao fazer a caridade, a gente não pode nem esperar nada em troca e nem humilhar aquele que recebe, né, a esmola, o recurso material, a roupa, o alimento. Porque tem gente que doa as coisas, ajuda as pessoas, mas joga na cara depois. Então, aí, isso não é caridade, né? Não é. Porque você Não. fazer as coisas para depois cobrar a pessoa por aquilo que você fez. Ah, mas eu te fiz aquilo, então por que você Tem não que faz fazer o que sem eu receber quero? nada em troca, sem querer receber nada em troca. Isso não é caridade, né? Hoje, então, nós vamos começar. Tem mais um texto que fala sobre caridade. Na verdade, fala sobre o amor e a caridade. E como nós vamos falar sobre a lei de amor, nós vamos ler esse texto. Você lê pra gente, Caio, por favor, o texto Leio. 78, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Nas instruções dos Espíritos, acerca do capítulo 13, o Espírito Irmã Rosália nos diz: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nestes dois preceitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Amai, pois, ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos. Pois já sabeis. Agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar materialmente nada custa, é que não obstante é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em Vos suportardes uns aos outros. O que menos fazeis nesse mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnado. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade, saber se fazer de surdo. Quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar,
Não ver o sorriso desdenhoso com o que vocês recebem. Pessoas que, muitas vezes, erradamente, se julgam superiores a vós, quando na vida espírita, a única e verdadeira, estão muitas vezes abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai. Sobretudo, não deveis desprezar os vossos semelhantes. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro, e que momentaneamente se encontra numa posição não inferior da nossa. Muito bem. Então, esse texto fala pra gente sobre a caridade moral, né? E fala, inclusive, que caridade, a gente ouvir o outro sem falar nada, já é um ato de caridade. Vocês sabiam disso? Sabia? Sabia, Miguel? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Vocês já viram aquelas pessoas que chegam e falam? Você pergunta uma coisa, a pessoa fala de um monte de coisa que não tem nada a ver, conta a história da vida dela inteirinha. Essa é uma pessoa extremamente carente, né? Ela precisa de atenção. Então, você dá atenção para a pessoa, você ouvir o que a pessoa fala, é um ato de caridade também, né? E aqui ele fala muito sobre a caridade moral. Porque a gente tem que lembrar que às vezes a pessoa que hoje a gente está ajudando, numa próxima vida, ela pode ser um ente querido nosso. Então, às vezes, existem pessoas que olham os moradores de rua, até as pessoas que caíram no erro, né, ou que se envolveram com droga, veem essas pessoas com maus olhos, julgam essas pessoas, discriminam. Mas a gente não pode se esquecer que a gente não tem uma vida só. E numa próxima vida, essas pessoas podem vir nossos parentes, nossos entes queridos. Ou a gente também pode estar na mesma situação daquela pessoa. Vocês concordam? Concordo. Isso é muito importante. Miguel, lê pra gente agora. Antes eu queria fazer uma pergunta. O que vocês acham, então, já que a gente leu tudo isso sobre caridade, o que vocês acham em que consiste a lei de amor? Será que é fácil a gente entender a lei de amor? Será que é fácil a gente praticar a lei de amor? O que vocês acham? Eu acho que pode sim ser fácil. Se você quiser, não precisa nem ser amor de ter um romance com a pessoa, né? Seria mais com, amigo, sabe? Porque amar criar um afeto. Amar não é só um sentimento entre homem e mulher, ou entre duas pessoas, ainda que sejam duas pessoas do mesmo sexo que se amam, mas não é só essa relação, não é um sentimento que você sente só carnal, né? Só relacionado a um relacionamento amoroso. Amar, você pode amar um animalzinho, você pode amar suas coisas, você pode amar a Deus, você pode amar suas ideias. Então, ela é muito mais do que um sentimento carnal. Vocês conseguem entender isso? Consigo. Agora, amar, a lei de amor, vocês acham que ela é fácil? Não. Vocês acham que ela é privilégio de alguém? Não. Não. Vocês acham que a gente consegue entender a lei de amor na sua essência, assim, o que ela é?
O que vocês acham que é a lei de amor? Além desse amor carnal, né? Não é, acho que a lei de amor é mais do que isso. Mas o que vocês acham que é a lei de amor? Fala aí, Caio, o que você acha? Não faço a mínima ideia. Não faz a mínima ideia? Ah, mas você tem que ter uma ideia sobre o que é. Mas eu não sei. Não tem nada de ideia? Nada. Caramba, e você, Miguel? Eu acho que assim, pra definir a lei, eu acho que seria pelo que você falou mesmo, amar suas coisas, né? Amar o que você tem e tudo isso, né? Pra começar, né? Amor é um sentimento. Vocês concordam? Sim. Concordo. Então, Miguel, pra gente entender um pouquinho, no texto anterior que o Caio leu, ele começa assim, ó. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses 2 preceitos. Não haveria ódio nem ressentimento. Então, para começar, que eles já falam que a regra principal é a gente amar todas as pessoas. Independente de quem seja, independente do que a gente faça. E aí eu pergunto de novo, é fácil? Não é fácil. Não. Lê pra gente, Miguel, o texto 79 e vamos ver o que os espíritos falam pra gente lá no Livro dos Espíritos, por favor. Ainda em resposta à questão 888A, São Vicente de Paulo fala sobre a lei do amor, nos dizendo: amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei, divina lei pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então tá, ele falou então, vamos ler de novo, ó. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Divina lei pela qual Deus governa os mundos. Ou seja, tem outra lei? Tem, lógico, tem muitas leis, né? A gente está estudando todas elas. Mas a lei de amor, o que ele quer dizer aqui? A lei de amor é a lei principal. E todas as outras leis, elas é como se elas se desdobrassem da lei do amor, se elas derivassem da lei do amor. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Para a gente entender bem a lei do amor, é importante a gente lembrar de algumas passagens do Evangelho de Mateus e de Lucas. Caio, eu queria que você lesse para a gente esses 2 textos. Na verdade, são 3 citações dos Evangelhos. 2 do Evangelho de Mateus e uma citação do Evangelho de Lucas. E depois a explicação que consta lá no livro Evangelinho segundo o Espiritismo. Certo. Os fariseus, ao saberem que tapara a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, qual que era doutor da lei, para tentá-lo, perguntou-lhe o seguinte: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, parecido com esse. Amarás o teu próximo como amarás o teu próximo como amarás a ti. Como a ti mesmo.
Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Em qual evangelho tá esse? Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Façam aos outros tudo o que querem que lhes façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratem a todos os homens como queriam que lhes tratassem. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 31. Amar o próximo como a nós mesmos é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. São a expressão mais completa da caridade e é uma prática que tende a eliminar o egoísmo. Quando os homens e as instituições adotarem de verdade esses princípios, haverá entre nós a verdadeira fraternidade e reinarão a paz e a justiça. Muito bem, Caio. Então, assim, ele traz 3 citações, né, do Evangelho duas do Evangelho de Mateus e uma do Evangelho de Lucas, onde eles relatam que Jesus disse que amar o próximo é o maior mandamento e que a gente tem que amar o próximo como nós gostaríamos que nós fôssemos amados, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. Isso significa o quê? O que vocês acham quando ele fala assim, olha, amai com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todo o teu espírito? O que vocês acham que significa isso? Amar acima de tudo. Amar incondicionalmente, amar de corpo e alma, né? Amar sinceramente e devotadamente. Mas ele fala assim que a gente tem que amar ao próximo, né? Que a gente tem que fazer para o outro aquilo que a gente quer para a gente. Então, se a gente quer ser amado, a gente tem que amar o próximo. E vocês acham... aí eles falam assim, ó, quando os homens e as instituições, né, no comentário, os espíritos falam que quando os homens e as instituições adotarem esse princípio, né, essa lei de amor, de uma forma que a lei de amor reja a vida das pessoas, nesse momento haverá entre nós a verdadeira fraternidade e reinarão no planeta Terra a paz e a justiça. Porque vamos falar a verdade, né? Onde tem guerra, tem amor? Não. Não. Onde tem briga por ideologia, onde tem esse negócio das pessoas, cada um querer que a razão esteja consigo, vocês acham que isso é amor? Não. Vocês acham que é amor querer impor para os outros a nossa opinião? Não. Não. Vocês não acham que o nosso mundo ainda está muito cheio desse sentimento de um querer impor a sua vontade para o outro, em qualquer coisa, né? E na falta de olhar o outro. Então, assim, a gente tem um hábito terrível de julgar as pessoas, mas quando a gente faz igual, aí a gente tem sempre uma desculpa. Vocês já perceberam isso? A gente vive apontando o erro dos outros, até que a gente escorrega e comete o mesmo erro. Mas aí não, mas a gente tem sempre uma justificativa, né? Isso é amar? Ficar julgando o outro sem olhar pra gente mesmo? Não. Não. Então, eu acho que a gente ainda tem muito que aprender essa lei, né? Isso significa que praticar essa lei é fácil, Caio? Não. Não, né? Não é fácil. Miguel, lê pra gente o texto 81, por favor, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Ao falar da lei do amor, na instrução dos espíritos inserida no capítulo
11. 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito de Lázaro nos diz: o amor resume a toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos mais avançados e corrompidos. Só tem sensações mais instruído. Mais instruído e purificado. Tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios, de esperança, descerem ao circo. Então, vamos comentar isso aqui. Esse texto é tão lindo e ele fala assim, olha, no ponto de partida, então quando os espíritos, né, o homem não, mas quando os espíritos foram criados e quando eles vieram habitar esse planeta lá no começo, lá naquela fase do homem da pedra, do homem primitivo, do homem primitivo, exatamente. O homem só tinha instintos. Mais avançado e corrompido, ele só tem sensações. Mais instruído e purificado, ele tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Então ele fala o seguinte, que no começo só tem instinto. Depois o homem avança um pouco, mas ele ainda é corrompido e aí ele passa a ter sensações. Quando o homem se instrui, conforme ele vai se purificando, ele passa a ter sentimentos. E amar, ele fala assim que amar é o requinte dos sentimentos, ou seja, é o sentimento mais aperfeiçoado que existe, mais puro que existe. Mas ele lembra que não é esse amor vulgar, esse amor carnal, né? Que as pessoas hoje, todo mundo ama, né? Amar hoje é tão fácil, as pessoas falam assim, eu te amo com uma facilidade tremenda, né? Mas não é desse amor que a gente está falando, esse amor carnal. Ele explica que esse amor é um sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas que suplantam a humanidade, que nos trazem a divindade. Feliz aquele que sobreleva-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece a angústia da alma, nem do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si. Porque amar, gente, é tão bom esse amor que Jesus fala, esse amor da lei de amor é tão bom, Caio, que a pessoa, quando ela consegue amar, ela não vê defeito. Vocês já viram alguma vez
a mãe, a conversa de uma mãe de um presidiário. O filho pode ter feito a maior atrocidade que levou ele para ser preso. Mas a mãe ama tanto o filho que ela só fala bem dele. Só fala que ele é amoroso, que ele é carinhoso, que ele é um ótimo filho. Então, o amor de mãe é um exemplo desse amor que transcende, que passa o carnal, que passa o material, e ele é profundo, ele é incondicional. E olha como ele é bonito, né? Jesus colocou pra gente esse tipo de amor como meta pra gente. Vocês concordam? Porque ele fala assim que o dia que todo mundo for capaz de amar a todos os seus irmãos, ele pode ter time de futebol diferente, religião diferente, partido político diferente, cor de pele diferente, emprego diferente, classe social diferente. Isso não vai importar, nada disso vai importar. E quando você consegue olhar o outro, ainda que ele não concorde com as suas opiniões, que ele não goste das mesmas coisas que você gosta, mas você conseguir olhar ele com carinho, com respeito, com afeto, como quem diz, não importa o que você é, ou o que você gosta, ou o que você pensa, eu te amo do mesmo jeito, não vai ter briga, vocês concordam? Concordo. Não vai ter briga, não vai ter discussão, não vai ter guerra, não vai ter inimizade. Eu concordo. Vocês não acham isso maravilhoso? Eu acho. Não acha, Miguel? Sim. Porque, olha, eu sei que não é fácil, realmente não é fácil. A gente ainda é muito imperfeito, né? Mas eu acho que a gente pode se esforçar para tentar, cada dia, melhorar isso dentro da gente. Vocês não acham? Eu acho. Imagina um mundo sem guerra. Já pensou? Que máximo que ia ser? Seria muito legal. Seria muito legal. Imagina um Seria mundo... muito melhor, né? Porque imagina assim, um mundo que não tivesse as pessoas passando fome. Né? Em que as pessoas, ao invés de gastar... A maioria das pessoas fossem boas. Todas, né? Por exemplo, ao invés da pessoa ficar tão preocupada em ganhar dinheiro, ela se preocupasse mais em ajudar o outro, em compartilhar com o outro, para que o outro sofresse um pouquinho menos. Vocês não acham que a gente ia ser mais feliz? Sim. Eu acho. Eu também acho. E não se preocupar, assim, só com os seres humanos, mas, assim, com os animais também, né? Também, né? Com tudo. Bom, gente, olha, a gente tem tanta coisa ainda para falar sobre essa lei de amor, mas nosso tempo já tá acabando. Vocês sabiam? Nós nem começamos a falar, mal começamos a falar, e o nosso tempo já tá acabando, né, Guga? Não. Ó, vamos continuar esse assunto semana que vem? Não, A gente acabar hoje. Não, e aí a gente tem tanta coisa ainda para falar. E aí semana que vem a gente traz um pouquinho mais de informação pro pessoal de casa, um pouquinho mais de reflexão sobre a lei de amor. O que vocês acham? Por mim, Sim. tudo certo. Tudo certo? Então vamos nos despedir do pessoal de casa? Sim. Quem começa? Começa, Miguel? Pode ser. Então despede do pessoal aí. Gente, tenha uma ótima semana aí, né? Que vocês possam curtir bastante cada dia aí. Isso aí. Você, Caio, o que você tem para falar pro pessoal de casa? Eu deixo o meu beijo, o meu abraço e um carinho pra vocês, tá? Muito Tchau. bem. Então hoje, gente, nós vamos encerrar o nosso programa aqui. Eu queria agradecer a todos pela companhia, pela audiência, agradecer o carinho e agradecer também ao Grupo Fraternidade de nos possibilitar fazer esse programa com tanto amor, com tanto coração para cada um de vocês que estão em casa nos ouvindo.
para aqueles que, por um acaso, perderam os episódios anteriores, eles podem ser encontrados lá no site da rádio ou no aplicativo, né? O site é www.radiomeimei.com.br. E lá também vocês podem acessar o podcast e todos os programas do Sementinhas do Amanhã estão disponíveis lá, desde a primeira fase até essa segunda fase. Então eu queria deixar um beijo muito carinhoso no coração de cada um, desejar que vocês tenham uma semana abençoada, que nós possamos nos encontrar domingo que vem às 9 horas da manhã para mais um programa Sementinhas do Amanhã. Fiquem todos com Deus e até mais. Muito bem, tá? Então, a Mari já deixou o recado para você que quer curtir mais uma vez o nosso programa através do Spotify. Daqui a pouco já estará à disposição esse programa para você ouvir de novo ou também compartilhar, mandar para todo mundo ouvir. Gente, grande abraço, obrigado. Tudo de bom, um bom domingo para todo mundo.